Então, para que a gente possa realizar esse estudo, como é habitual, eu vou bloquear, tá? Desativar o som de todos aqui. E aí, nós vamos convidar a Adriana para poder fazer para fazer o exórdio, né, do início de hoje. O exórdio é extraído do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nós vamos utilizar o capítulo 179 desse livro de hoje, o capítulo 179, intitulado como Discernir e Corrigir. Então, antes disso, nós vamos fazer a leitura da mensagem da nossa agenda espiritual de hoje, que é o dia 5 de novembro. Então, para a data de 5 de novembro, existe a frase que é extraída do livro também de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 173 desse livro, e a frase que Emmanuel nos diz para hoje é: caracterizam-se as lágrimas por origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Então, visto isso, convidamos a Adriana para poder proferir a leitura do exórdio. Vamos lá, capítulo 179, está na página 375. Discernir e corrigir. Traz a seguinte epígrafe: com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus está em Mateus, capítulo 7, versículo 2. Acho que 2, estranho. Sim, ok. Viste companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e, talvez por imprevidência, caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, que, às vezes, os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Detinha oportunidades de melhoria, com as quais milhares de criaturas sonham debalde, e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual, no levantamento de apostolados sublimes, e amaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele, sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que, em casos numerosos, reclama austeridade sobre nós mesmos. É possível propiciar o remédio da franqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguirmos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, apaziguados pelo exórdio, lido por Adriana, nós podemos, então, convidar a Liana para poder proferir a prece de início do nosso estudo de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai e ao nosso irmão Jesus Cristo.
agradecer por mais uma oportunidade de estudo, agradecer pela presença dos nossos irmãos benfeitores, que nos orientam, que nos intuem, que nos acompanham, que nos ensinam, que nos acolhem. E que estejamos neste momento todos juntos, com o coração aberto, prontos para escutar as palavras do nosso Mestre Jesus, os seus ensinamentos de amor, de caridade, e que saibamos ouvir e transformar essas palavras em gestos na sociedade na qual nós estamos inseridos. Que reconheçamos que somos todos irmãos e fazemos parte de uma única família universal. E nesta família deve reinar o amor que Cristo nos ensinou. E através dos seus ensinamentos, dos livros que a doutrina espírita nos coloca, para que cada palavra ali escrita deva ser interpretada conforme os ensinamentos do Cristo, em direção a este amor maravilhoso que pode salvar a humanidade e nos encaminhar para Deus, nosso Pai. Façamos deste momento, esse momento de união, de fraternidade e de conhecimento desse caminho, para que sejamos todos preparados para a vida eterna, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, harmonizados que estamos, podemos dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 15, intitulado como Fracasso. Então, nós estamos vendo o pedido, né, na verdade, de Alexandre para os construtores espirituais, para que eles pudessem conseguir um caso, através de Apuleio, intercessão de Apuleio, para André Luiz, para que André Luiz pudesse aprender em situação diferente sobre o auxílio aos irmãos espirituais encarnados na Terra, em situação diferente da reencarnação muito bem sucedida que nós vimos de Segismundo. Então, o André Luiz é encaminhado para verificar o caso da tentativa de reencarnação de Volpini, utilizando-se como mãe Cesarina. Então, nós estávamos vendo que Cesarina já era reincidente na prática do aborto e está com uma gravidez, uma gestação de cuidado, e está sendo convidada para poder sair para uma festa de aniversário em um bar, né, movimentado, e numa condição que exigia da Cesarina um certo cuidado especial, né, no momento dessa gestação instável que ela estava. Então, nós paramos aqui nas nossas anotações, nós paramos na nossa página 265, que é o item 15.7. Na verdade, é o antepenúltimo parágrafo desse item 15.7. Esse parágrafo começa dizendo lá: Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou seguido de uma senhora idosa. Todo mundo encontrou? Encontrou? Ok? Tá. Então vamos lá. Esta, disse-me ele, indicando-a, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que a nossa desventurada irmã, de futuro, não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Então, nesse momento, a espiritualidade está fazendo o que eles podem
para poder dar um apoio, conselhos espirituais à Cesarina, para que ela não vá a essa festa, né, no bar que está programado, para que ela se retire à sua casa para poder fazer o repouso que a gestação lhe pede. Então, tu vai utilizar-se, então, dessa senhorinha da casa para que a espiritualidade possa realizar a influenciação através dessa senhorinha, para que essa senhorinha transmita a mensagem dos irmãos espirituais para a Cesarina. Né? Pois não? Acho que não parou aí, não. Na minha marcação, parou na página 263, no último parágrafo, do item 15.5. Você está no item 15.7. Eu acho que não está aí, não. Acho que foi aqui mesmo. Ou não, gente, ou eu dormi. No 15.5? 15.5, último parágrafo. Não foi aqui, não, que parou? Que tá. Fala, não tenha dúvida, em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Eu marquei aqui. Foi esse aí, Adriana. Porque você está lá na frente. Então tá. Então tá Por bom. isso que eu não estava encontrando. A gente já comentou sobre a dureza e a ingratidão, Isso, não é? pronto. Isso, justamente. Aí paramos aí, nesse ponto. Você tinha acabado de fazer o comentário. Aí continua. Quando as almas... Então vamos lá. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamos-nos dela naturalmente, é isso? Exato, exatamente. Ok. Então, mostrando essa tentativa da espiritualidade aconselhar a Cesarina, só que percebe que a Cesarina ela tem essa dureza, essa ingratidão no espírito, né? E ela fica com isso impermeável à influenciação desses irmãos espirituais. Então, vamos continuar a leitura. Só retomando, nessa passagem aí, é porque a André questionou se não tinha nenhum familiar que pudesse ajudá-la. Aí ela falou, o mentor falou, tem sim, tem o pai dela. Só que o pai estava sofrendo as influências negativas da filha. Aí ele fala justamente isso, porque ela traz dureza e ingratidão no coração. E o pai, ele tem um amor puro. Então, por isso, a filha tem a passagem, diz que o pai tem um pai, mas ele sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, né? Por causa disso, ele teve que ser desligado. É justamente nessa parte aí. Só que o pai dela é desencarnado, tá? O pai é desencarnado. Ela não está suscetível a sofrer influenciação espiritual, entendeu? Uhum. Porque o pai dela está integrando o mundo dos espíritos. Então ele está perguntando, fala lá, ó, não terá contudo um pai ou uma mãe em nossos círculos espirituais, né? Uhum. Então, aí devido à dureza e à ingratidão que ela mantém no espírito, né, ela não consegue sofrer essa influência dos irmãos espirituais, tampouco do pai. Né? Porque, igual a Adriana comentou, o pai, ele foi afastado, na verdade, né? O pai foi afastado pelos irmãos espirituais para que ele pudesse se recompor, para que essa dureza que a filha teve para ele quando ele estava encarnado, que ele ainda guarda no espírito ainda, ele não possa interferir nesse auxílio que o pai poderia dar para a filha. Então, o pai foi até afastado da filha para que ele não consiga, por um esquecimento temporário, né, para que não consiga ter esse revés junto à filha. Ok, bem lembrado. Então, vamos lá. Ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores,
somos favorecidos com tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro, né? Isso está explicando esse esquecimento passageiro que eles impuseram ao pai de Cesarina pela dor que o pai sentia pelo desprezo da filha quando encarnado. Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores, que velavam por Volpine, o reencarnante. Então, Cesarina está no início da gestação de Volpine, e os espíritos construtores estão ali, né, operando a tentativa de manutenção dessa gestação. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximavam, saudando-nos atenciosos. Então, Cesarina está se arrumando para poder sair, para ir para esse bar, né? Apesar da gestação lhe impusesse cuidados especiais e necessidade de repouso. Infelizmente, disse um deles ao chefe, ou seja, aos irmãos construtores, né, chefiados por Apuleio, então ele vai dizer, infelizmente, a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores. Unindo-se voluntariamente, indicou as entidades viciosas que a cercavam a estes adversários infelizes. Entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis, e a enorme quantidade de alcoólicos, aparentemente inofensivos, de que tem feito consumo sistemático. Aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpine é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Então, a espiritualidade construtora, que zela pela gestação de Cesarina e zelam pelo equilíbrio de Volpine no útero de Cesarina, embora eles estejam trabalhando muito a favor, a atitude mental e prática de Cesarina coloca à falência todos os esforços dos irmãos espirituais naquele momento. Então, Cesarina se entrega aos desvios sexuais, Cesarina se entrega, né, ao uso de bebidas alcoólicas, né? Então, tudo isso gera um comprometimento espiritual para Cesarina, que a coloca em intercâmbio com espíritos de baixo padrão vibracional, que comprazem com o mesmo distúrbio que Cesarina está se embrenhando, que se comprazem no alcoolismo, os espíritos de baixo padrão vibracional que se comprazem aos desvios sexuais. Então, esses irmãos de baixo padrão vibracional puxam Cesarina, coordenam com Cesarina para que Cesarina se mantenha nesses desvios, né? Então, vamos continuar. Apuleio ouviu as graves notificações de silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para essa noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para a sua autoridade porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida, ou seja, os construtores espirituais estão apoiando Cesarina, mas Volpine está tão fraco que, se acontecer novamente um entregue de Cesarina a essas práticas de baixo padrão vibracional, Volpine não aguentaria mais, né? O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela permaneciam entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância da nossa presença. Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, ou seja, descuidadas da sua responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar
o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe, fixei minha atenção, então, no chefe, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. O caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado na casa de Raquel, onde se reencarnara Segismundo, né? A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, revelando de lacerações. Então, o feto já está com manchas violáceas, né? Mostrando que está enfraquecido. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Então, nesse livro, Missionários da Luz, ele no início mesmo, né, ele mostra, né, que a presença de germes espirituais, eu acho que era larvas. larvas espirituais, né? Então, o que eram isso, né? Eram os próprios pensamentos, né, que originavam essas larvas espirituais, os pensamentos do encarnado, como também a influenciação dos pensamentos dos desencarnados de baixo padrão vibracional com que se coordenam. Pois não, Guto? Sem dúvida. Verdade. É, é um acordo, né, entre mãe e filho. Então, precisa de ter o equilíbrio dos dois, né? Tanto do filho reencarnante quanto a mãe que está recebendo, né?
Tudo bem. Exato. Isso. Exatamente. Ok, então vamos lá. Se ninguém tiver nenhum comentário a mais, vamos dar continuidade. Percebi pela intensa normalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar-se. Apulei-o, igualmente, endereçando-lhe um expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos. Pois não, Adriana? Pode abrir o som. Não sei se agora cabe as questões do Livro do Espírito. A 357 e a 358, eu marquei aqui nessa passagem do aborto. Respeito do aborto? É. Vamos deixar para a gente ver um pouquinho mais para frente? Tá bom, tá certo. Você guarda aí, você me lembra? Tá Que bom. vai ter uma parte lá na frente que a gente vai falar sobre o aborto mesmo, Tá. E aí a gente vai mencionar umas questões, tá? Tá bom. Ok. Podemos ir? Então vamos. Percebi que o aborto poderia demorar-se. Apulei igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou-me subitamente o exame e falou-nos: se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver esta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, salientou: tentarei o derradeiro recurso. Apulei dirigiu-se ao interior doméstico e voltou-se seguindo de uma senhora idosa, que era isso que a gente ia falar, né? Esta, disse-me indicando-me a dona da casa, velha amiga de Cesarina, suscetível de receber a influenciação nossa. Aproveitei-lhe o concurso para que a nossa desventurada irmã de futuro não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Então, vamos tentar a última oportunidade aqui de ajuda, né? Então, e aí ele frisa aqui que suscetível de recebermos influenciação. Então, vai utilizar, né, a Nossa Senhora amiga, que tem condição de receber a influenciação. Então, se nós lembrarmos lá no Livro dos Espíritos, no livro 2º, o capítulo 9, fala sobre a intervenção. Então, o capítulo 2º é o livro O Mundo dos Espíritos, né? Dentro desse capítulo, livro 2, que fala sobre o mundo espiritual, o capítulo 9 é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou seja, falando que os espíritos eles intervêm no mundo corporal, eles intervêm no nosso mundo físico. E aí tem um tópico que fala influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E nesse tópico, quando Kardec começa a explicar, através dos espíritos, como que eles influenciam nos acontecimentos de nossa vida, a questão 525, Kardec pergunta por os espíritos, né? Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Aos espíritos respondem, certamente, pois que vos aconselham. Então, os espíritos nos aconselham. Então, veja que o aconselhamento espiritual a nós pode ser de várias formas. Pode ser de forma direta a nós chamamos isso de intuição, né? Eu tive uma intuição, é aconselhamento espiritual. Ou pode ser de forma indireta, através de alguma pessoa que é influenciada pelos espíritos que tragam para a gente novas mensagens, né? Através de aconselhamento. Então, na subpergunta dessa questão 525, na pergunta A, pergunta os espíritos: exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Os espíritos nos respondem sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza, ou seja, os espíritos nunca atuam fora da lei divina, né? Então, mostrando para a gente que essa senhorinha está dentro da lei divina. Os espíritos estão utilizando a lei divina para influenciar essa senhorinha nesse auxílio que eles querem prestar. Ok? Então, vamos continuar então. Ô Marco, Pois permita não, uma observação.
Eu Pois não estou não. conseguindo acessar aqui, mas na 459. Como é que é, Márcio? Eu não estou conseguindo acessar aqui o livro dos Espíritos, que eu não estou com ele, mas dê uma checada na 459. Tá. Deixa eu ver aqui onde que Eu tá não o sei que livro. minha anotação não esteja errada aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui então, né? Só um minutinho aqui. Eu localizei aqui. Então, ó, a questão 525 fala sobre isso mesmo, influência dos espíritos no acontecimento da vida. Os espíritos exercem... 459, que ele falou. Não, sim, mas o que eu disse aqui foi a questão 525, tá? Então tá Sim. certinho aqui. Essa 525. Aí o Márcio está pedindo para eu ver a questão 59. Tá, a questão 459, ela vai estar lá dentro do tópico resumo teórico do sonambulismo, né? A 459. 459. Deixa eu ver aqui. A 459, Marco. Não, perdão, a 459 está na intervenção dos espíritos do mundo corporal e vai estar dentro do item penetração dos espíritos em nossos pensamentos. Uhum. Aí tem o item influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, essa é a questão clássica, né? É a questão Isso. clássica, dizendo que os espíritos, eles influenciam muito em nossa atividade do dia a dia. É porque o texto aí diz, velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. Isso, a influenciação, muito bem. Então, essa pergunta 459 é pergunta clássica, mostrando que os espíritos, eles atuam muito em nossos atos e pensamentos. Aí, depois, aí está dentro do tópico influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, dos nossos pensamentos. Aí ele vai lá depois para o tópico influência dos espíritos nos acontecimentos de nossas vidas, né? E aí Kardec pergunta se os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos de nossa vida. Aí ele vai e diz, certamente, pois que vos aconselham. Então, está mostrando aqui que os espíritos, eles, além de atuar em nossos pensamentos, né, eles nos aconselham de tal forma que eles podem atuar na nossa vida, na mudança, por exemplo, de nossa vida. Então, o que acontece? Cesarina, ela está prestes a sair para ir para essa festa. Então, os espíritos, eles podem aconselhar Cesarina de uma tal forma que pode mudar a vida da Cesarina nesse ponto. Entendeu? Por isso, ok, então por isso que está nesse tópico aí, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, né? Através do aconselhamento. Mas muito bem, bem lembrada a questão aí do Márcio, se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, e os espíritos também, com o aconselhamento deles, eles podem mudar o curso de nossa vida. Ok? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, vamos lá. Em um gesto de bondade, já observado por mim em diversos superiores de nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou. Então, né, essa atitude dos irmãos espirituais, padrão, né, de colocar a mão sobre a destra do encarnado, né?
E falou a dessa sobre a fronte do encarnado. Minha amiga, estou receosa por você. Então, essa senhorinha fala para Cesarina, minha amiga, eu estou receosa por você. Não vá, desconfia de certas amizades pouco dignas. Então, são aqueles conselhos, né, que chegam para a gente de uma hora para outra, chega um conselho para a gente, né? E, então, é a espiritualidade falando conosco, né? Através de outras pessoas. Não vá, desconfie de certas amizades pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que exceder-se? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nossa residência como se o fizesse uma filha, e devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questão de incompatibilidade de gênios. Mas se você não se defende do mal, como atender essa situação? Então, necessidade da defesa do mal. Como que se defende do mal? Através de elevação do padrão vibracional, centrar o pensamento em bons atos, boas leituras, né? E, infelizmente, Cesarina está fazendo o contrário disso. Um dos infelizes, então, a espiritualidade de baixo padrão vibracional está observando aquilo tudo. Então, um dos infelizes seres da ignorância e da sombra, que perseguiam Cesarina por invigilância dela, então, a invigilância de Cesarina a coloca no plano vibracional desses irmãozinhos. Esses irmãos, então, envolvem-a nos braços como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores, presentes, observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todos exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado que não podemos registrar aqui. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou. Então, veja, a interpelada deixando influenciar pelo mal, ou seja, influência dos espíritos na vida, nos atos da vida, né? Pois não? Marco, aí tem a questão 467. Vamos lá. Que fala justamente sobre essa influenciação. A pergunta é: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então, Cesarina, ela poderia resistir à influência desses espíritos inferiores? Aí a resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Né? Como você bem falou, ela tem o poder de resistir, mas ela não quer, né? Ela que chama os espíritos inferiores. Para nós lembrarmos, né? Não são os espíritos inferiores, os espíritos ignorantes, né? Que invadem a nossa faixa, o nosso círculo. Nós que os atraímos pelo nosso abaixar vibracional, né? Pela nossa invigilância, nós que os atraímos. Então, não é necessário ter medo, né? É necessário nós termos a convicção de que nós temos que ser vigilantes. É necessário nós termos a convicção de que nós temos que controlar os nossos atos e pensamentos, né? Então, vamos lá. Tranquilize-se, minha boa Francisca, diz Cesarina para essa senhorinha. Não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje, não posso faltar. Não concordo, Cesarina, tornou a interlocutora com energia sob a inspiração direta de Apuleio. Então, Apuleio, o chefe dos consultores espirituais, vão à senhorinha, influencia a senhoria para que ela possa transmitir a mensagem de Apuleio para Cesarina. Essa senhora diz: nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e de mãe.
O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança, não é digno de sua consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o seu filhinho? Não pondera o futuro? E a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se manteve em franca posição de negativa e impermeabilidade, ou seja, ela estava impermeável ao conselho da espiritualidade através dessa senhorinha. 2 horas durou a conversação, na qual o diretor dos construtores usou da caridade, da lógica, da paciência, nas mais altas doses. Todavia, 2 horas, hein? 2 horas de tentativa e de conselho. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou à porta, buzinou à porta. Cerrando o pequeno estojo de perfumes, Cesarina abraçou a velha amiga, desapontada, e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiram no carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos, ou seja, a espiritualidade de luz, André, Luiz, Alexandre, né, os consultores espirituais. Algo triste, o chefe do serviço dirigiu-se aos colaboradores declarando: podem regressar à nossa colônia em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim, significativamente acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente. Ou seja, já vai tirar o espírito que estava tentando reencarnar, retirar do útero materno. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, eles não são insensíveis, né? Então, equilíbrio e sensatez da espiritualidade superior, né? Se os espíritos superiores são equilibrados, eles não são insensíveis. E aí, eu trago Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 112, Emmanuel intitula o capítulo 112 do Vinha de Luz, chamado Ciência e Temperança. Né? Então, a ciência e a temperança são atributos essenciais observados na espiritualidade superior. E esse capítulo, Ciência e Temperança, é retirado de uma passagem da segunda carta de Pedro, capítulo 1, dessa segunda carta de Pedro, que nos diz o seguinte: quem sabe precisar ser sóbrio? Quem sabe precisa ser sóbrio. Toda ciência, desde o recanto mais humilde, perdão, esse é o comentário de Emmanuel. O que Pedro nos diz é: e à ciência, a temperança. À temperança, a paciência. À paciência, a piedade. Então, mostrando, né, essa interlocução que segue. A ciência tem necessidade de temperança, de controle, né? Essa necessidade de controle da ciência, de quem utiliza, né, o estudo, é necessário conferir paciência. Então, a ciência pedindo temperança, a temperança, que é o controle, uma vez que você tem controle sobre si, pede paciência, tenha paciência, e uma vez que você tem paciência, pede piedade, você tem a disposição de perdoar. Quando você tem paciência, aliado à temperança, aliado ao estudo. E aí Emmanuel comenta: quem sabe precisa ser sóbrio, né? Ou seja, quem cultiva o conhecimento precisa de sobriedade, de sensatez, né? E Emmanuel continua: toda ciência, todo estudo, desde o recanto mais humilde
ao mais elevado da Terra, exige ponderação, né? A gente tem que, se a gente se pretende a se dedicar ao estudo, ao aperfeiçoamento, a gente tem que saber ponderar, saber interpretar o que acontece conosco. Diz Emmanuel que o homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem do governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para que não possa conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos, ou seja, não esquecemos que a temperança, né, esse comportamento de ter tranquilidade, né? Então, que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência. Como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão em concurso fraternal. Para bem fazer, não se dispensará a calma e a serenidade, imprescindível ao êxito, nem desdenhará a cooperação que é a companheira dileta do amor, né? Então, tendo paciência, serenidade, né? Tendo cooperação, nós conseguimos colocar amor a tudo aquilo que empregamos. Então, os espíritos superiores, eles são equilibrados, eles não são insensíveis. Se eles deixam de agir em determinado momento, é que eles estão usando a temperança, a prudência, a paciência, né? Para que eles possam, então, cooperar mais tarde, em uma oportunidade mais tarde, levando o amor àquela oportunidade daquela vivência daquela pessoa, né? Então, eles não estão ficando alheios, eles estão esperando que a própria vida se encarregue de posicionar-eles para uma futura ajuda. Então, vamos lá. Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida em uma casa de barulho ensurdecedor. O grande salão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música, barulhenta e estonteadora. Então, estava entrando naquele ambiente com música alta que Cesarino estava, né? Mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Então, os desencarnados, né, de baixo padrão vibracional estavam ali, né, se aprazendo daquela situação, agradando-se daquela situação. Mantenha-se indefensiva, advertiu-me o diretor. São poucos os desencarnados, com reduzido tempo de experiência, que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Não nos cabe descrever paisagens tristes desdobradas aos nossos olhares. Então, mais uma vez, a espiritualidade nos mostrando que não devemos estender comentários às coisas de ruins que observamos. Então, eles falam aqui nesse momento, né? Não nos cabe descrevermos as paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar. Ou seja, o que é triste, nós não devemos comentar. Então, Emmanuel, no livro chamado Irmão, no capítulo 13 desse livro, chama No Culto da Caridade. Ele começa nos falando uma coisa muito importante que nós sempre comentamos aqui. Emmanuel nos diz nesse livro: não comentes o mal para que o mal não se estenda. Não te refiras à sombra para que a sombra não te envolvas do caminho, né? Então não devemos comentar o mal, não devemos comentar paisagens tristes desdobradas para nós, para que essas paisagens tristes, quando nós comentarmos, ela não nos envolva. Continua Emmanuel, ao pé dos semelhantes
cala o impulso da maldição que começa na leviandade e na crítica. Se juntas aos doentes, não te reportes à enfermidade. Se respirando entre ignorantes, não reproves aqueles que ainda se movimentam nas trevas. Não insistas destacando a perversidade e os infortúnios, embora a vida nos determine o dever de extinguir a penúria e sanar a dor. Ou seja, nós temos compromisso de atuar contra a dor, de atuar contra a penúria, mas nós temos a obrigação de não comentarmos o infortúnio. Ok? Isso que a gente sempre comenta aqui, né? Pois não? Ô Marco, eu deixei, como você deu continuidade, uma sugestão para depois, mais à frente, lá no capítulo 19, sobre passes, aqui do Missionários mesmo, tá? Você vai observar que lá tem uma situação chamada a 10ª vez, tá? Que os espíritos também têm limites no atendimento vamos dizer assim, aos necessitados. Não é que eles não abandonam, mas tem aqueles espíritos, vamos dizer assim, reticentes, como é o caso dessa moça, tá? Que chega um momento que eles deixam que as coisas aconteçam, tá? Até que a pessoa resolva tomar uma nova resolução, como ele cita depois, tá? Então, isso vai ser melhor explicado lá no capítulo 19, sobre passes. Tá? Para vocês, deve ser mais ou menos a página, parece que vocês têm um pouco mais do que no meu, deve ser na 340 em diante, ou 341, que vai ter essa informação sobre a 10ª vez, tá? Excelente, Márcio. Muito obrigado aí. Então, lá mais adiante, nós voltaremos, né, nesse tópico aí da persistência dos espíritos no auxílio, né? Ok, Isso, tá? muito bem. Então, vamos lá. E olhando para mim, significativamente, acrescentou, né? É isso aí? Esse ponto aí que a gente está? Não, é o último parágrafo da página 267. Isso, não nos cabe descrever paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos não tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Apuleio aproximou-se e retirou Volpini, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Então, Volpini já está ali vendo que não teria probabilidade, né, de seguir com a gestação ali, então se encontrava ali abraçado à mãe, naquele momento. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina e cesarina, empregando infinito cuidado. Retomando Volpini, que confiara as minhas mãos para poder operar com deficiência, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Então, nesse momento, desliguei o reencarnante do santuário maternal, acontece o quê? O aborto, propriamente dito, na verdade, né? Então, o espírito de Volpini é retirado do útero, do reencarnante. Então, é o aborto se procedendo. Adriana, eu tenho separado aqui
as questões 344, 346 e 358 do Livro dos Espíritos. Era essa que você queria comentar? Sobre o aborto? Pode ligar o seu som, que está desligado. Não, a minha era só 357 e 358. Você quer comentar agora? Acho que podemos, né? Tá. Que é nesse momento que está sendo desligado o espírito do útero materno. Tá. 357, né? 357, 358, isso. 357. Onde é que está? Eu anotei. Parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, união da alma e do corpo. Aí, que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada, nula, e que ele terá de recomeçar. A 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que se viria de instrumento o corpo que se estava formando. Aí tem a questão 344, que a gente já tinha lido, já tinha falado antes, né? Em que momento a alma se une ao corpo? É isso que você vai trazer? Isso. Ok. Então, fica com Muito você. bem. Então, a Adriana começou a adiantar para a gente, né, esse caso do aborto provocado, né, Adriana? Isso, o Do aborto provocado. Então, vamos lá. Então, isso daí, esse quadro do aborto, ele é colocado para a gente, conforme a Adriana nos diz, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo dos espíritos. E nessa segunda parte, o capítulo 7 fala do retorno à vida corporal, ou seja, do retorno dos espíritos à vida corporal, ou seja, da reencarnação. E dentro desse capítulo 7 tem um tópico chamado união da alma e do corpo, aborto. E aí, na questão 344, que a Adriana já ia falar para a gente, Kardec pergunta para a espiritualidade, em que momento que a alma se une ao corpo? Né? Naquele momento de gestação, qual o momento que se une ao corpo? E aí, a espiritualidade deixa bem clara na resposta que a união da alma ao corpo começa na concepção mesmo. Então, o que é a concepção? É a própria fecundação do espermatozoide ao óvulo. E nós vimos, né, porque isso se opera entre a energia do óvulo deixando ser fecundado por aquele espermatozoide que precisa de fecundar para que todo aquele processo reencarnacional, de reencarnação se processe. Então, no momento mesmo da fecundação, ou seja, no momento da concepção, começa o processo de ligação da alma com o corpinho que está se formando ali. Mas só se completa por ocasião do nascimento. Então, a união do espírito ao corpo, ela só se completa por ocasião do nascimento e só se consolida aos 7 anos. Ok? Então, vamos. E aí, Kardec pergunta, na questão 346, para os espíritos: que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Então, Volpini está acontecendo isso. Então, Volpini estava tentando reencarnar por atitude voluntária da mãe, provoca situações que não tenha condições de prosseguir na gestação. Então, é retirado o espírito de Volpini do corpinho que estava se formando. Então, o que acontece nesses momentos? O espírito do Volpini vai escolher, em momento oportuno, outro corpo para ele poder reencarnar. É isso que os espíritos respondem. Escolhe outro corpo. E aí, desdobra a pergunta de Kardec, na pergunta 346A.
Qual a utilidade, Kardec pergunta para os espíritos, dessas mortes prematuras? Aí os espíritos respondem, dão-lhes causa, a mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, o que mostra, ensina? Tudo tem um ensinamento. Isso mostra para os espíritos como que a matéria é imperfeita. Ou seja, como nós somos imperfeitos ainda, né? Então, se ensina a problemática da imperfeição para o espírito que está reencarnando, ele está adquirindo mais conhecimento, está valorizando mais a vida quando ele vier reencarnar. E aí, eles desdobra a pergunta, a resposta, quando falha por qualquer causa, Kardec pergunta para os espíritos, quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Então está falando, Volpini, está sendo tirado do útero da mãe, né, por más condições de gestação. Ele já vai ser logo submetido a uma outra reencarnação? Aí a espiritualidade responde para Kardec, nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister, ou seja, necessário ao espírito, tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação, ou seja, se for tudo isso elaborado no planejamento reencarnatório. Mas dá-se, na maioria das vezes, tempo para que o espírito possa proceder até a informação daquele aprendizado, né, a valorização da vida, para que ele possa ter uma oportunidade de reencarnar novamente. E para que a gente possa terminar isso, sobre o maior entendimento sobre o aborto, né, dessa interrupção da encarnação, Kardec pergunta para a espiritualidade, na questão 358, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Aí a espiritualidade responde, há crime sempre que se transgride a lei de Deus. E completam, uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança, antes do seu nascimento. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando, né? Ou seja, a mãe, quando interrompe uma gestação conscientemente, ela está interrompendo a possibilidade daquela vida reencarnar e passar pelas provas que era necessário para aquela vida reencarnar, né? Sim, está cometendo crime cesarina diante das leis divinas. Pois não, Adriano? Marco, acho interessante a questão 353 também. Pois não? A pergunta. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, no caso, né, Volpini, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Volpini tinha alma? Aí a resposta. O espírito que o vai animar existe, né? O caso de Volpini, de certo modo, fora dele, né? Volpini. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligada à alma que virá a possuir. Então, no caso aí, não é que a alma, tem uma pergunta, é o espírito encarnado. No caso, ele não chegou, não houve o nascimento, né? Não houve ele está apenas ligado ao corpo. Está apenas ligado ao corpo, ao perispírito. Uhum. Eu achei interessante essa pergunta, né? Então, o feto, ele não é dotado de alma. O feto só será dotado de alma a partir do nascimento. Isso. Mas é bom lembrar que o feto, o espírito está ligado ao feto. Está ligado ao feto. Está ligado ao feto. Está ligado desde a primeira desde a fecundação ali. Desde o espírito está ligado. Só não está reencarnado, né? Por quê? Porque a reencarnação, nós já vimos, ela só se completa no nascimento
e ela só se consolida aos 7 anos. Mas o espírito está ligado. Não, o espírito está ligado, mas não existe a alma, né? Porque o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Até porque não poderia um espírito ter 2 almas. Isso. Então, vamos lá. E aí ele continua aqui falando: não deveríamos esquecer-nos de ministrar o devido socorro à mãe vigilante. Ou seja, eles vão socorrer a mãe vigilante naquele momento, né? E aí a gente lembra de André Luiz, no livro de Ação e Reação, no capítulo 15, chama Anotações Oportunas. André Luiz nos diz, desse livro, capítulo 15, a mulher que o promove, ou seja, o aborto, ou que venha a cometer semelhante delito, é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades. Flagelos estes com os quais muitas vezes desencarna, desmandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado, né? Então, ela vai responder, e muitas das vezes, na própria reencarnação. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, capítulo 17, chama aborto. Emmanuel nos diz que o aborto delituoso, o que é o aborto delituoso? É o aborto consciente, representa um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões, né? Então, um aborto provocado conscientemente, promovendo aí várias perturbações da mente. Okay? E aí ele continua dizendo aqui, no texto aqui, ela precisa continuar a luta terrestre quanto possível para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Ou seja, Cesarina vai abortar, mas ela não vai desencarnar, porque ainda precisa aproveitar, ela precisa ter oportunidades que ela possa ainda aproveitar nessa reencarnação. Se ela vai utilizar ou não, depende dela. E aí, Emmanuel tem um livro, que nós utilizamos muito ele, para o Exórdio, Caminho, Verdade e Vida, e o interessante é que nesse livro, o capítulo 73, chama Oportunidade. As oportunidades que vão bater a porta de Cesarina. E ele diz o seguinte, que o bom trabalhador compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. O bom trabalhador ele não depende das estações, ele planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. Ou seja, ele opera em todos os tempos as oportunidades que lhe aparecem, né? Continua Emmanuel nos dizendo que é amigo da natureza, aproveita-lhes as lições da natureza, né? Tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Os que acordaram para Jesus sabem que a sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Então, Cesarina vai ter novas oportunidades na vida para que ela possa aproveitar o caminho. Ok? E aí, para a gente concluir, retiramos-nos, conduzindo o companheiro prematuramente desligado a uma organização socorrista. Então, eles retiraram o Volpini do útero de Cesarina, o espírito, e levou para uma organização que presta socorro. Mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, André Luiz está falando, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher, fracassada em sua missão sublime. Ou seja, André Luiz quer saber que Cesarina, o que aconteceu com ela, né? Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava na casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelara a senhora de que a polei influenciara,
perguntando-lhe o que ele desejaria saber, que eu desejaria saber. Cesarina, explicou a matrona preocupada, na manhã de hoje foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer de rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar incontinente a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, soube que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz a uma criança morta. Então, Volpini foi retirado, o espírito Volpini, do útero de Cesarina, passa-se, então, algumas horas, Cesarina expele o feto morto, né? Então, esse é o capítulo 15, intitulado como Fracasso, ou seja, é o fracasso de Cesarina, mais uma vez, de dar cabo à sua gestação até o fim. Ok? Pergunto se alguém tem comentário para fazer nesse final. Não tendo, nós convidamos Bianca. Eu queria. Então, Pois não, mas ele vai ter que estar ligado a ela em alguma vida, né? Não sei se ainda nessa, porque não era algo que estava lá no processo reencarnatório, ele Isso. como filho, né? Exatamente, vai ter que se ligar a ela em algum momento, ou nessa vida atual, ou em reencarnações posteriores, né? É a lei, né, da evolução. Não tem como fugir, é a lei da evolução. Não tem como fugir, verdade. Então podemos fazer a prece final, né? Vamos lá. Vamos agradecer nosso Pai amado, nosso Divino Mestre Jesus. Gratidão também à nossa Sagrada Mãe Maria, aos nossos mentores, a toda a falange de bons espíritos que contribuem para o bem, que se fazem presentes no nosso meio, nos ajudando, nos protegendo, nos intuindo sempre no melhor caminho, nas melhores condutas, salvando, né? Nos livrando de pensamentos, de energias que não merecem a nossa importância, a nossa atenção. Senhor, nós pedimos humildemente que nos faça serenos diante de tantas adversidades aí no nosso mundo, no mundo que a gente habita, no mundo onde a gente tem que estar, no nosso amado planeta Terra, e que o nosso olhar fraternal, ele nunca falhe, ele possa emanar através dos nossos pensamentos de fé, de coragem, de amor, que a gente possa emanar fluidos salutares para todos os nossos irmãos necessitados, encarnados, desencarnados, tocando as suas consciências embrutecidas, sedentas ainda de tanta luz, sedentas de tanto amor, Senhor. Cuida de todos nós. Paz e luz para o nosso mundo. Paz e luz para o nosso mundo. Paz e luz para o nosso mundo. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu hoje me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela prece final. Obrigado a todos pela participação. Esperamos todos na próxima quarta-feira.
Um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, moçada. Boa noite. Boa noite.